Graças a paz, meus irmãos. Eu quero nesse momento fazer uma breve reflexão, tentando assim nos encorajar com a palavra de Deus, nos trazer conforto e também esperança diante desses dias difíceis que nós temos vivido, tá bom? Eu gostaria de refletir brevemente com vocês no texto de João, capítulo 16, versículo 33, em um versículo bastante conhecido, em que Jesus diz assim para os seus discípulos: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou isso aqui para os discípulos, encorajando os discípulos a terem bom ânimo e advertindo eles das aflições que eles passariam num momento muito crítico. Quando a gente lê João capítulo 16, do início, percebemos que Jesus está fazendo alguns alertas aos discípulos, até mesmo dando algumas notícias ruins, né? E que notícias são essas? Essas notícias é que os discípulos eles iriam sofrer perseguições. Então, no início do capítulo 16, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Ele vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então Jesus está dizendo para os discípulos que eles iam passar por perseguições e até mesmo poderia acontecer de eles morrerem por causa do Evangelho, por seguirem a Jesus Cristo. Então essa não é notícia boa, né? Já pensou? Jesus ali sendo Deus, sabendo do futuro, alertando seus discípulos que chegaria o tempo em que algumas pessoas iriam matar os próprios discípulos, achando com isso que estariam prestando culto a Deus. Mas não era só essa a má notícia. A outra má notícia é que Jesus estava deixando seus discípulos. Jesus estava advertindo eles que estava próximo à sua morte e que eles iriam ficar ali como órfãos, né? Jesus era o mestre deles, o líder, já há 3 anos com os discípulos, com os apóstolos. E aí Jesus agora estava dizendo que ele ia morrer na cruz, ele ia subir para o Pai, e isso também abalou bastante os apóstolos, né? Então o momento aqui era um momento crítico, e é nesse momento crítico que Jesus diz aqui o versículo 33, né? Estas coisas vos tenho dito, que coisas, né? Essas coisas, que vocês sofrerão perseguições, que vocês irão ficar só, eu voltarei para o Pai. Então Jesus fala, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Aqui nós já podemos notar algumas questões bem interessantes, algumas lições bem interessantes. Primeiro, é que Jesus ele disse que os discípulos poderiam ter paz nele, né? Que os discípulos iriam passar por aflições, mas que a verdadeira paz só poderia ser encontrada na pessoa de Cristo. Então, os discípulos jamais encontrariam paz no mundo, mas unicamente paz no próprio Senhor Jesus Cristo. A paz que os discípulos necessitavam era uma paz que só poderia ser encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Jesus fala: eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Aqui devemos ressaltar o seguinte, que muitas pessoas elas procuram a paz na posição que elas ocupam, elas procuram ter paz no dinheiro que tem, enfim, influência. Só que na verdade nada nesse mundo pode nos trazer paz. Pelo contrário, Jesus disse que no mundo os discípulos eram aflições. E a verdadeira paz só poderia ser encontrada em Jesus Cristo. Na verdade, essa paz, de fato, é uma paz diferente de qualquer paz que você possa encontrar nesse mundo. O próprio Jesus também já havia falado que ele deixava a sua paz com o discípulo, né? Deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Ou seja, a paz que o Senhor Jesus Cristo oferece é uma paz totalmente diferente da paz que esse mundo pode dar. Então, aqui já fica aí
uma verdade, né? Uma verdade sobre a paz. Em meio a esses momentos de aflições, preocupação, ansiedade, em que as pessoas ficam de fato temerosas com tudo que tem acontecido, as pessoas perdem a paz, perdem o sono, perdem a tranquilidade. Lembre-se de uma coisa, que a verdadeira paz só pode ser encontrada na pessoa de Cristo. A verdadeira paz só pode ser encontrada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outra questão aí é sobre as aflições, né? As aflições que nós passamos no mundo. Então Jesus continua: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É interessante aqui que Jesus está alertando os discípulos que eles passariam por momentos difíceis, que eles enfrentariam diversas dificuldades, momentos de angústia. E eu acho interessante, sabe, que Jesus poderia ter falado aqui diversas coisas, né? Tentando encorajar: olha, vocês passarão por aflições, mas tenham coragem. Vocês passarão por aflições, mas perseverem. Vocês passarão por aflições, mas tenham paciência. Tudo isso é importante. Mas Jesus, ele fala: tem de bom ânimo. E por quê, né? Porque eu acredito que realmente as aflições, as dificuldades, as lutas, elas geralmente nos trazem desânimo. Aquela vontade de desistir, de voltar atrás, de não continuar. As coisas estão muito difíceis, eu estou perdendo a fé, estou perdendo a confiança em Deus, por que tudo está acontecendo? Então, geralmente as aflições, elas tiram o nosso ânimo, a nossa vontade de prosseguir, o nosso desejo de continuar, e é por isso que Jesus diz: tem de bom ânimo. Vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. E aí fica esse alerta para nós. Eu sei que talvez você esteja passando por um momento muito difícil, né? A gente sabe que são pessoas próximas, pessoas conhecidas morrendo, são pessoas fechando seus negócios, pessoas passando necessidade, pessoas que perderam o seu emprego. Enfim, eu sei que muitas são as lutas em nossos dias. Mas aí fica essa palavra de Jesus: tenha bom ânimo. Eu sei que você está passando por aflição, mas tenha bom ânimo, persevere, fique firme, não desista, não desanime, né? É preciso, irmãos, realmente mantermos o ânimo. E isso só é possível se olharmos para Cristo, para aquilo que Jesus fez. Então Jesus aqui, ele dá a razão do porquê ter bom ânimo. A razão é: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E o que é que Jesus está querendo falar com isso? Está querendo dizer o seguinte, que quando falamos mundo, né, falamos de todo esse sistema que jaz no maligno, toda essa postura contra Deus, essa postura que vive contrária à vontade de Deus. A Bíblia diz que o mundo odiou a Jesus Cristo, odeia a Deus. Então o mundo é toda essa postura que vive contrária às Escrituras, à vontade de Deus. Mas Jesus disse que ele venceu o mundo. Ele já venceu todo esse sistema que nós vemos de corrupção, esse sistema de pecado, esse sistema em que as pessoas tentam sufocar aquilo que é de Deus, sufocar as Escrituras, sufocar a vontade de Deus, coisas que sempre foram vistas como pecados, hoje cada vez mais são normalizadas por esse mundo. O que Jesus está dizendo é: eu venci o mundo. Por mais que nações se levantem, governos se levantem, por mais que a moralidade se deturpe cada vez mais, uma coisa é certa: Cristo já venceu esse sistema de coisas. Cristo já venceu essa era que um dia será transformada, será feita nova. Nós, irmãos, e você, ouvinte, nós não estamos vivendo numa batalha entre o bem e o mal, em que nós não sabemos quem vai ser vitorioso no final. Não é isso. Na verdade, a vitória já está garantida. O Senhor Jesus já venceu. O livro de Apocalipse revela isso, que o fim é vitória. O fim é vitória, novos céus e nova terra, onde Cristo volta, reina, julga. E a vitória de fato, então, está garantida. Eu fico pensando a ilustração aqui de um jogo, né? Talvez as mulheres que estejam ouvindo não irão pegar aqui a questão, mas
Um jogo de futebol, quando um homem está assistindo, né, alguém que gosta de futebol, e ele gosta muito de um time, ele assiste a partida ali aflito, não sabe se o time vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, ele fica ali naquela aflição, porque não sabe o final, o resultado final, né? Agora é interessante que quando você assiste uma reprise, o que é uma reprise, né? É o jogo gravado. Aí você vai assistir uma reprise, só que você já sabe do resultado. Alguém te disse que o teu time já ganhou. Olha, vai lá, assiste lá, mas o placar foi tanto. Aí você assiste a reprise sossegado. Por mais que o outro time ataque, tenha os perigos de gol, a bola bateu na trave, mas você assiste a partida tranquilo, porque você já sabe o resultado final. Não importa o que aconteça aqui nessa partida, o meu time ganhou, eu já sei disso, né? A mesma coisa é com o mundo, é com a nossa vida, é com a situação que vivemos. Por mais que não importa o que aconteça nesse mundo, nessa vida, o resultado final nós já sabemos. Cristo já venceu o mundo, já venceu a morte, já venceu tudo aquilo que é contra o seu reino. Então, a nossa vitória em Cristo já está garantida, porque Ele já venceu o mundo. Então, tenha bom ânimo. Por mais que você sofra, passe por dificuldades, lembre-se que a sua maior luta, a maior dificuldade, a maior guerra que você podia enfrentar, Jesus já venceu. Ele já venceu o mundo. Portanto, que em meio a esses dias maus e difíceis, irmãos, lembre-se, a verdadeira paz só se encontra em Cristo. E tenha bom ânimo, não desanime, porque Cristo já venceu o mundo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Espero que o Senhor nos fortaleça cada dia com a sua palavra. Amém.